Boa tarde a todos. Hoje, pelo canal da Ordem do Cristo Intercessor, venho falar sobre as últimas eleições que tivemos agora. E o que foi interessante observar foi o comportamento peculiar, anômalo de certos candidatos. É claro que faz parte do jogo, faz. Só que desta vez a eleição superou qualquer tipo de expectativa na minha opinião, de bom senso. Ataques pessoais e coisas do gênero. Mas vamos especificar um pouco mais para esmiuçar melhor alguns tópicos. Eu estou com uma relação pequena de nomes de candidatos que participaram dessa eleição. Só que eu não vou citar nomes por um motivo ético. Medo de processo? Sim, também. Mas mais por um motivo ético. Porque é muito fácil você falar de alguém sem esse alguém estar na sua frente e sem ele argumentar as ideias com você. Então é uma covardia falar mal de alguém sem esse alguém estar perto de você. Sejam sinceros, tá? Nós temos que ser originais e não sermos falsos. Bom, vamos começar. Um candidato X, que faz parte da equipe de um outro candidato. Esse candidato X, vamos dar o nome para ele de João. O que chamou a atenção no comportamento deste político foi a ganância dele em ter uma posição política neste país que simplesmente superou os valores morais dele. Então, neste caso, a ganância venceu. É muito ruim isso, porque com os meios de comunicação tão dinâmicos, vai o quê? Propagando um exemplo a não ser seguido. Então, tenham escrúpulos se vocês querem ter uma posição, um posto de algo ou numa determinada instituição. Não façam isso que esse candidato X, o João, teve. Porque é simplesmente ridículo. Os valores morais desta pessoa ficarem em segundo plano. E o que ficou em primeiro plano foi a ganância praticamente de uma vida toda, que agora ele viu que poderia ser realizada. Então ele passou por cima dos valores morais dele e procurou seguir, na minha opinião, o pior caminho que um ser humano pode tomar. Conseguir algo passando para o lado
do bandido. Então é muito ruim isso. Nós temos que passar para o lado do mocinho para conseguirmos alguma coisa. Nós temos que procurar bons exemplos para que, logicamente, possamos dar exemplos também de vida. Agora, um outro tópico. As mulheres de hoje em dia querem ser feministas. Não estou generalizando, nem todas as mulheres querem ser feministas, mas eu acho que a mulher moderna sofre demais nas mãos de homens que a tratam como mercadorias, que as tratam como se fosse de posse sua, e aí originando esses feminicídios, essas covardias e tudo que a sociedade moderna, principalmente nesse país, excreta. Então, voltando, a mulher pode ser feminista? Pode. E, na minha opinião, deve. Porque hoje em dia a mulher precisa ocupar o espaço dela. Eu só não acho muito correto a mulher querer se igualar a tudo com o homem. A mulher tem o seu papel, mas eu acho que hoje em dia esse papel está sendo o quê? Simplesmente destruído novamente, eu falo, pela ganância de se igualar os direitos. A mulher tem que trabalhar? Eu acho que sim, tem que trabalhar. Não é só cuidar da casa, dos filhos, não é só isso. A mulher moderna realmente precisa o quê? Trabalhar e passar a vida dela com os seus direitos respeitados. E sem ter esses psicóticos destes homens que as matam por pensarem que elas são propriedades deles. Agora, deixando essa psicose de certos homens com H minúsculo de lado, eu acho que algumas mulheres exageram no seu feminismo. Como eu disse, é muito correto a mulher ser feminista e lutar pelos seus direitos. Mas lute como mulher, não lute como um homem. O homem luta a maneira dele e a mulher luta a maneira dela. Olha o exemplo gritante da força física de um homem e a força física da mulher. São papéis diferentes nos quais Deus constituiu uma família. Então, mulheres, querem ser feministas? Sejam, mas respeitem as pessoas. Não tenham falta de ética, não passem dos limites em defenderem suas posições com as pessoas. Porque senão fica uma coisa muito forçada. Uma mulher feminista é uma mulher o quê? Ética, educada, com posições definidas, com posições firmes. Não é necessário descambar a ladeira como uma psicótica, como algumas mulheres fazem. Eu não estou generalizando, tá certo? Tá? Então, mulheres, sejam feministas, mas saibam ser feministas, porque hoje em dia a mulher está perdendo, na minha opinião, o papel dela na sociedade, tá? Pelo fato de quererem se igualar aos homens. E fechando. Um
outro candidato. Vamos chamar de candidato Y. Como é feio, novamente eu falo, a ganância. A ganância cega as pessoas, principalmente se essas pessoas gananciosas possuem uma ideologia política anômala em relação ao sistema econômico atual. Então, vejam bem, para tudo se tem um limite. Se passa daquele limite, as coisas começam a produzir o quê? Efeitos colaterais. O que seriam esses efeitos colaterais? Protestos, como vocês estão vendo, ataques pessoais, piadas, e pessoas que deveriam estar defendendo a justiça no país e estão o quê? Queimando todo o senso de justiça que ainda resta na Constituição desse país. Ao invés de defenderem a Constituição, viraram ditadores, muitas vezes mal educados, hipócritas, irônicos, uma ironia até que trata as pessoas com uma falta de respeito tremenda, tudo em busca de um conchavo com pessoas gananciosas que possuem ideologias nocivas ao tempo que vivemos. Então, cuidado, porque a quem muito foi dado, muito será pedido, como se diz na Bíblia. Senhores, ditadores, oficializados pelos seus cargos, cuidado, porque nada nessa vida é eterno, e a justiça de Deus tarda, mas ela não vai faltar. Cuidado, porque hoje em dia a justiça nesse país está em conchavo com um sistema totalmente ultrapassado que, se algo não for feito, irá destruir esta nação. Agora, não é nada a nível físico, mas o que precisa ser feito é a nível das ideias. Temos que nos unirmos. Se unam. O brasileiro tem que aprender a ter uma mentalidade coletiva, não uma mentalidade tão individualista como a maior parte desse povo tem. Só que, se consumando tudo o que está surgindo por aí, nós temos que ter a paciência, a civilidade e ações coordenadas pelo bom senso e pela razão. Só que, se o povo não se unir, a coisa poderá durar muito tempo, porque nada na vida, como eu disse, ela não é eterna. Então, vamos pedir a Deus sabedoria
para os homens públicos deste país que pensam que por causa de suas posições podem tudo e estão acima até da própria Constituição, acima de qualquer Congresso Nacional, se pode se chamar isso de Congresso Nacional, tá? Que Deus nos abençoe. Quem gostou, dê um like e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.